Olá, boa noite a todos. É verdade, hoje teremos mais um live Faz a Tua Mudança. Um live que te ensina a liderar e a gerir a tua mudança. Será que a mudança é para todos? Será que sair da zona de conforto e dar o benefício a algo diferente é para todos? Talvez sim, talvez não. No Faz a Tua Mudança, nós acreditamos que é possível fazer mudança através de palestras, workshops, conferências, enfim, através de executive coaching, dando-te mais e melhor resultados. Fazer mudança não é para todos, mas poderá ser para ti. E hoje, mais uma vez, neste live, com mais uma convidada fantástica, vamos-te provar que é possível fazer mudança, empreender e marcar a diferença na tua vida. Bem-vindos! A minha convidada de hoje é prova disso mesmo. Uma mulher extraordinária, empreendedora, empresária, mentora e, acima de tudo, com um coração maravilhoso. Se há coisa que eu tenho agradecido nos últimos tempos na minha vida, são as pessoas que têm começado a fazer parte dela. E sou muito grata por isso. E a gratidão é algo que deve fazer parte da nossa vida todos os dias, nas mais pequeninas coisas. Ela vai falar de si, vai falar sobre mudança, vai falar sobre si própria e mostrar e provar-vos que é possível uma mudança. Mais de 50 anos. Olá, minha querida Olá. Vera, tão bom ter-te aqui no Faz a Tua Mudança. Olá, boa noite a todos. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite e sinto-me muito lisonjeada também por poder estar junto da tua audiência. Nada, obrigada eu. É um orgulho para mim ter uma pessoa como tu, uma empreendedora nata, que podes dar tanto a tantas mulheres e homens, não é? Porque uma pessoa fala muitas vezes nas mulheres, mas os homens também precisam de orientação, Sim, não é? muita. Muita. E também precisam de, muitas vezes, de apoio e de mentoria. E às vezes a dificuldade é aceitar que pedir ajuda não é vergonha, mas é uma bênção que pode marcar a diferença na nossa vida, não é? E tu sabes isso bem. Sem dúvida. Tenho aqui uma companhia que vem dizer boa noite. Olá, boa noite, que querida! Ai, agora queres ir para uma colinha, amor? Pronto. Amor, não podes tirar a mama da câmara. Olá, minha princesa! Que maravilha, que maravilha! É estas coisas que eu mais gosto nisto. No outro dia, sabes, estávamos aqui num live e os meus filhos foram à rua e esqueceram-se de levar a chave. Portanto, eu peguei no telemóvel e fui abrir-lhes a porta a meio do live. Portanto, é vida a acontecer. Claro que Faz sim. parte. É a vida real aqui. É, aqui é a vida Temos real, crianças. aí aqui, é verdade. Muito bem, minha querida Vera. Diz-me, quem é a Vera Correia? Olha, a Vera Correia é um ser em construção. Pois somos, não é? Exatamente. Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, por estar em crescimento constante. Acima de tudo, sou uma pessoa que gosta de pessoas, gosto muito de ajudar pessoas e se eu puder contribuir de alguma forma para o enriquecimento, para o crescimento dessas pessoas, deixa-me realmente muito feliz. Sou uma mãe apaixonada, sou também avó, Ai, que maravilha! sou esposa também, muito dedicada, sou profissional, então no fundo eu sou uma mulher com várias partes, como todos nós, e são todas essas partes que me representam, pois eu sou um bocadinho de todas elas. Depois também há momentos que sou uma pessoa mais emotiva, aliás, normalmente sou muito emocional, sou uma pessoa emocional, mas há alturas que estou assim, mais nostálgica, normalmente Faz sou uma parte, pessoa... faz parte do processo, não é? Ai, meu amor, diz? Eu posso fazer um desenho. Podes fazer um desenho, meu amor. Faz um desenho de nós as duas. Tenho a certeza que vai sair brutal, minha princesa. Visto, vais fazer um desenho meu e da Adriana. Sim? Olha que eu prometo que publico em story o teu desenho. Uau!
Depois vamos mostrar a Adriana, está bem, meu amor? Olha a minha querida Vera, a Sandra está a perguntar se alguém falou em mais de 50. Fui eu, que é os calores, sabes, que de vez em quando surgem, não é? Nesta menopausa, e a minha sala está um calor brutal, por isso é que eu falei nos mais 50. Mas pronto, boa noite, Vera, minha querida, Uxa, meu anjo, eu chamo-lhe anjo, à nossa Vera. Diz-me uma coisa, Vera, de onde vieste? Os teus sonhos de menina, o que é que te levou? Qual foi a tua primeira mudança? Aquela mudança, fizeste várias e falarás sobre ela, é fluido, mas qual foi aquela mudança que tu disseste assim, pá, não pode ser, isto não tem volta a dar? Ora então, eu nasci na margem do sul do Tejo, numa vila pacata, chamada Valfigueira, Ai, que e giro. sou filha de uns pais com origem humilde, pessoas que tinham de trabalhar muito para conseguir ter alguma coisa. Os meus pais sempre nos tentaram dar tudo aquilo que era possível, mas para isso tinham de fazer muitos sacrifícios, que eram deixar de estar muitas vezes connosco para poder ir trabalhar, para conseguir fazer face às Exatamente. coisas. Então eu durante muito tempo também fiquei aos cuidados da minha avó. Ficava muitos fins de semana com a minha avó, que foi muito bom também, porque temos os miminhos que são muito necessários. E sei que os meus pais foram os melhores que podiam ter sido para mim, no intuito que eles fizeram o que achavam que era o melhor para mim na altura. Claro, eles fazem o melhor que sabiam e as ferramentas que tinham, não é? Claro que sim, eu agora olho para trás e sinto talvez aqui uma carência de afeto, porque as linguagens de amor deles eram cuidar, eram estar ao serviço, e para mim senti muitas vezes falta de um colo, de um abraço, de um amo-te, de um Eu és sei, importante. Para mim, como eu te entendo. eu sabia que eles estavam a dar o melhor que sabiam. Claro. Eu ainda ontem, por acaso, realmente não há coincidência, já não falava nisto há imenso tempo, mas ontem falei com uma pessoa que estava a falar isso dos pais e da carência, e eu disse: Olha, eu nem falo nisso porque foi muito duro, não é? Sempre, mas os nossos pais já não sobem a nós, não é? Nós é que temos que subir a eles. E aceitar que eles fizeram o melhor e serão sempre nossos pais e vamos sempre amá-los, mas isso não invalida que saibamos que, pronto, fizeram o melhor que podiam, não é? Claro que sim. E eles deram-me o que de melhor e de mais nobre um ser humano pode dar, que é uma Claro, vida. Eles não me devem nada. Eu é que, olhando exatamente. para trás, sinto que tinha sido importante eu ter mais amor. Porque muitas vezes não é só o facto de dar amor, é tudo o que esse sentimento vai transmitir à outra pessoa, a autoconfiança, a Exatamente. valorização, o merecimento. E em adulto eu percebi que não tinha tido e que muitas vezes não dava aquilo que não tinha recebido. Felizmente fui fazendo também um trabalho e hoje faço questão de dar aos meus filhos, de mostrar o quanto os amo, de os abraçar, porque sei que isso vai fortalecê-los e provavelmente eles não têm agora a consciência necessária, mas É, mais mas tarde vão ter. vão ver que é importante. É, eu estou sempre a dizer amo-te, de manhã ele acorda e diz, podes-me fazer uma massagenzinha? Que E bom. às vezes é difícil, Sim. mas, não é? Mas são esses momentos que eles um dia vão recordar, não é? E qual foi essa, assim, essa grande mudança? Foi quando saíste da tua terra, quando vieste para Lisboa mesmo? Qual foi Sim. essa mudança? Olha, a primeira mudança foi quando eu comecei a trabalhar. Aos 12 anos de idade, eu comecei a querer ir com os meus pais trabalhar ao fim de semana, porque queria estar com eles. E como não gostava de estar sempre com a minha avó, aliás, estava cansada, eu Claro. queria estar com os meus pais. E era a única forma que eu tinha de o fazer. Então comecei a ir trabalhar com eles e comecei a ver todo o mundo. Estás a criar seres com Seres bons com bons valores. valores, é Obrigada. verdade, sem dúvida, é isso Obrigada. mesmo.
Esse é o caminho, com muito amor. Sem dúvida. E, e depois, quando comecei a ir trabalhar com os meus pais, como eu nunca gostei de estar parada, comecei por ajudar na cozinha, a fazer croquetes, bolinhas de alheira, Que a ir maravilha. para a lavandaria, porque eles trabalhavam numa empresa de eventos, a ir para a lavandaria passar guardanapos. E então os patrões gostaram tanto da minha proatividade que começaram a pagar-me. E eu ganhava o mesmo que uma mulher ganhava. Na altura eu lembro-me que era 500 escudos à hora, mas que no final do mês eu ganhei 65 contos, porque nós começávamos a trabalhar às 8 da manhã e chegávamos a sair à 1, às Exatamente. 2, às 3. Então eu sinto que essa foi a minha primeira mudança, porque eu tive acesso A coisas a uma muito cedo. realidade, Muito à cedo. vida adulta muito cedo. E eu percebi que realmente, quando uma pessoa trabalhava, podia comprar todas as coisas que queria, que foi o que aconteceu. Ou seja, quando eu recebi o meu primeiro ordenado, eu fui comprar ténis de marca, Pois claro, mas isso é normal, roupa, também com essa idade, maravilha, não é? exatamente, perfumes que eu via na televisão. Uau, vou comprar o Davidoff. Maravilha, exatamente. Mas isso são atos de coragem também, não é? Nós às vezes fazemos as mudanças porque precisamos delas e porque sentimos que elas poderão inevitavelmente marcar a diferença na nossa vida. E Sem isso, dúvida. E marcou imenso, até porque durante muitos fins de semana, até ali aos 14 anos, eu ia sempre trabalhar. E aos poucos eu fui tendo tudo aquilo que eu queria, que durante muito tempo eu não podia, porque os meus pais não me conseguiam dar, então eu percebi que se eu trabalhasse, eu conseguia ter tudo. E para mim foi muito bom, até porque eu passei a ter uma percepção da realidade diferente das minhas amigas, porque muitas delas tinham acesso a tudo e mais alguma coisa, mas acabavam por não perceber o que é que era preciso exatamente. fazer para ter, e eu percebi que se nós quisermos alguma coisa, nós vamos trabalhar para conseguir comprar. Tu tens uma coisa que eu valorizo muito, que foi, e que tu falas nela e partilhas, não é? Portanto, não estou a dizer nada que tu já não partilhasses connosco, e ainda bem. Como diz o Tony Robbins, quem não partilha é egoísta. Portanto, graças a Deus nós não somos, nesse aspecto, já não somos. Que é o facto de teres tido a coragem de perceber em 2 momentos na tua vida que a pessoa que estava ao teu lado não te acrescentava. Isso não é para todos, Vera, e eu gostava de te dizer isto de coração. Tenho 52 anos, sou mais velha do que tu, Eu respeito muito. e quero que saibas que isso é algo de muita coragem. És um exemplo para muitas mulheres, para muitas situações que às vezes se vive em situações de manipulação emocional, em que nós achamos sempre que o melhor caminho é sempre não vamos pelo conflito e não sei o quê, e queria-te dar os parabéns por isso. És uma mulher admirável e corajosa, e isso são mudanças. E eu gostava que todas as pessoas que vão ouvir depois este vídeo soubessem disso, e eu gostava de partilhar isso contigo com muito amor, porque tenho um enorme respeito e admiração por ti, porque às vezes faço sessões de coaching com pessoas que acham que o facto deles lhe bater é normal porque ela se atrasou a fazer o jantar, e é muito doloroso. E queria dar os parabéns publicamente por isso, porque és admirável. E os meus parabéns por teres feito 2 vezes, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, só foram 2, mas não interessa, por dares esse passo. Não é fácil, aliás, É, foi um dos é passos duro. também mais desafiantes. Posso até partilhar aqui um pouco da minha última mudança, porque eu fui casada durante 14 anos e quando eu decido deixar a minha casa, eu fui confrontada pelo meu parceiro, mas tu tens tudo, não te falta nada, tens empregada em casa, tens uma vida abundante, Pois, tu já viste que vais trocar tudo isto por nada, claro. mas É o típico, não é? É o típico. em nenhum momento eu ponderei ficar pelo que quer que fosse, porque eu sabia que ali já não fazia sentido. Ele tinha violado um dos meus principais valores e
eu não queria estar ali e baixei substancialmente a minha qualidade de vida naquele momento, porque tive de começar praticamente do zero, mas se na primeira vez eu tinha uma criança, agora eu tinha duas crianças, e não foi fácil, não foi fácil porque fui para uma casa muito antiga, porque na altura era o que eu tinha condições para pagar, não conseguia mais, então uma casa pequena, muito antiga. Os meus pais tiveram de me ajudar, aliás, eu que comecei a trabalhar Pois, desde os 12 exatamente. anos, os meus pais tiveram de me ajudar, porque na altura eu estava a tirar uma licenciatura em gestão hoteleira, numa Aham. universidade privada, então, fora as despesas da casa, dos filhos, ainda tinha uma mensalidade da universidade para pagar todos os meses, e não dava, eu ganhava pouco mais de 1000 euros, não dava para tudo, então durante esses 2 anos, o meu pai ajudou-me a pagar a faculdade para eu conseguir terminar os estudos e não me faltar nada. E eu senti-me muito feliz quando dei aquele passo, porque senti-me livre e Era isso que eu ia dizer. senti-me a Liberta, não viver é? uma vida de acordo com os meus valores e assumi-me como a líder da minha própria vida. Eu sei o que eu quero, o que é importante para mim e está tudo bem. Aparecer alguém que não está alinhado com os meus valores, eu sair porque É, não faz sentido. é. Eu vejo muitas situações e, e há situações que assim, é doloroso ver a pessoa perceber que. Opá, eu ainda hoje pus um post sobre isso, pus uma frase que foi uma coisa que me desorientou. Desorientou e não era comigo, mas às vezes há coisas que nos desorientam, não é? Nos últimos dias. É assim, não tem que ser para ti quem não te respeita, quem viola os teus valores, quem não está na mesma linha, quem só se ouve a si próprio, não é? Portanto, tem que estar a pessoas que te ouçam também, porque os nossos sentimentos também são importantes. Mas pronto, eu não quero ficar aqui, porque tu Sim. és muito mais que isso, mas queria-te dar os meus parabéns publicamente, que são atos de coragem. És muito valiosa por isso e sei que muitas mulheres que têm esse medo e que têm esse receio, que sintam que é possível fazermos por isso. A mudança é muito mais dura do que o comodismo que às vezes estamos e da dor que estamos, mas vale a pena. E tu Vale és. muito a pena. Aliás, quando nós nos dispomos a fazer uma mudança, nós precisamos de ver para lá do visível e acreditar, mesmo sem saber o que vai acontecer, porque a fé é fundamental para nós alcançarmos os nossos resultados. E nós não vamos ter certeza de nada, mas aquilo que eu aconselho até muitas pessoas a fazer é tu não sabes o que é que vai acontecer se deres o passo, mas sabes o que é que vai acontecer se tu Tu continuares nesta situação. continuas, é verdade. Eu namorei 8 anos, imagina, uma miúda na aldeia de Grijó com um rapaz, e quando eu acabei com ele no último ano de curso, porque eu já não aguentava mais, eu estava aqui, eu queria me ir embora e ele aqui, estás a ver? Chamaram-me de tudo, porque vai ser uma desgraçada. A aldeia, não é? Não é Lisboa. Estás a ver? Pronto, mas são desafios. Diz-me uma coisa: acreditas que mudar é de facto importante para nós, para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, para nós? Porque é que achas que as pessoas têm tanto medo da mudança? Porque as pessoas têm medo do desconhecido. O Exatamente. desconhecido assusta. É Nós não verdade. sabermos, sobretudo pessoas que têm necessidade de certeza. Porque e eu sou uma pessoa que lido muito bem com a incerteza. Aliás, a incerteza é uma das minhas necessidades básicas. Eu tenho necessidade de viver no desafio, é isto que me alimenta. E a maior parte do ser humano vive na certeza, e quando nós vivemos na certeza, não conseguimos arriscar sem ter a segurança de saber o que é que está do outro lado. E como nós E- nunca mas sabemos, não podes controlar tudo, não é? Como sabes? aliás, nós não controlamos nada. Nada, é O verdade. Covid, os apagões são a prova viva de que nós não controlamos nada e que de um momento para o outro tudo muda. A única coisa que nós
sabemos e temos a certeza é do presente, é que estamos aqui agora às duas. Agora, o que vai acontecer no próximo minuto, nos próximos 10 minutos, o que é que vai acontecer hoje, amanhã, ninguém tem a certeza. E eu digo isso também, às vezes, às pessoas da minha equipa, pessoas que não estão felizes ou que já não estão tão bem e depois não arriscam em sair porque têm um contrato efetivo. Mas vão estar a viver uma vida infelizes, a fazer algo que já não as move, enquanto que se houver agora um Covid, nós fechamos e essas pessoas também podem ficar sem trabalho. É verdade. E estão a perder. E vão ficar mal psicologicamente e tudo, porque não estão nunca preparadas para uma mudança, não é? E estão a desperdiçar o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida. É verdade, sem dúvida. Tu, no meio destas mudanças todas, tens quantos restaurantes, empreendedora, para dares aqui umas dicas de empreendedorismo? Já tivemos mais, aliás, o ano passado foi um ano de mudança, em que nós fechámos 3 espaços e angariámos um. Porque durante algum tempo da minha vida de empreendedora, eu tinha uma contabilidade geral, ou seja, nós tínhamos muitos espaços, nós faturávamos e a coisa fluía. Mas a determinada altura nós sentimos necessidade de ter uma contabilidade analítica, porque precisávamos de perceber quais eram os espaços que efetivamente nos estavam a dar lucro e quais eram aqueles que nos estavam a retirar. E quando começámos a ter esta contabilidade analítica, passámos a tomar decisões muito mais assertivas e muito mais racionais. Está a funcionar, continua, não funciona, fecha e procura outros e a vida é mesmo assim. O que é que Gostou-me muito? Imagino. O que é que te levou a esta área? Olha, foi uma necessidade, porque eu fui mãe aos 16 anos, tu já sabes. Então, eu fui mãe aos 16 anos, para os meus pais foi muito doloroso. Um choque. Foi um grande choque. Mas o meu pai disse-me: eu não te vou abandonar porque por tu partires uma perna, eu não quero que tu deixes cabo do teu corpo todo. Exatamente. Foi um percalço. Não é pessoa para a tua vida. Até porque o meu pai, com aquele olhar maduro, conseguiu ver aquilo que eu não via na altura. E eu comecei a trabalhar, comecei numa loja de roupa, tive um ano a trabalhar numa loja de roupa, depois fui para uma companhia de seguros e odiei estar no escritório o dia todo. Horrível. Não tem nada a ver contigo, Vera, nada a ver contigo, amor. Depois fui trabalhar para uma loja de sapatos, também não me identifiquei, tinha que ficar ali tipo estátua o dia todo. Olá, precisa de ajuda. Também não tem nada a ver contigo. Depois, de repente, abriu uma vaga para um bowling que ia abrir no Vasco da Gama, isto em 1999. Ia abrir um salão de jogos e eles estavam a recrutar miúdas jovens. Eu pensei, olha, vou-me inscrever. Entretanto, passei nos processos de seleção. Quando comecei a trabalhar, adorava. Isso aos 16 anos, o bowling. 16 anos, sim. E tomaste conta disso? Eu tornei-me pouco tempo depois responsável do bar. Pois foi o teu primeiro ato de empreendedorismo, não foi? Assim, mais. Primeiro ato. Sim, e eu adorava tratar de tudo, ter a maison place toda pronta, para não me faltar nada, adorava falar com os clientes, fazer-lhes sugestões, ouvi-los, porque nós também funcionávamos muito como psicólogas, as pessoas ficavam ali ao balcão e acabavam por conversar imenso sobre a vida delas, e eu percebi que eu gostava de fazer aquilo. Uns anos mais tarde, tive um chefe meu na República da Cerveja, onde eu trabalhei durante 3 anos e meio, e o meu chefe disse-me: olha, não sei se vais gostar daquilo que eu te vou dizer, mas eu acho que tu nasceste para isto. Que giro! Tu és muito boa a fazer aquilo que tu fazes. E eu sinto que eu era muito boa porque eu gostava daquilo que fazia. E quando tu gostas daquilo que estás a fazer, quando tu colocas esse amor para tudo, exatamente, não tem como não dar certo. E eu errava, até porque eu era muito trapalhona, eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo, então levava muitos pratos de uma vez, então volta e meia caía a louça, e eles no restaurante já sabiam: Vera,
Giro, que giro. Também foi uma grande mudança essa, não é? Também. Foi uma grande mudança, verdade. E como é que vieram depois os outros restaurantes todos, não é? Chegaste aos 6, não é? Sim. Agora. Entretanto, eu saí da República da Cerveja, fui trabalhar para o Hard Rock Café, tive mais 3 anos no Hard Rock Café, era trainer lá, no meu último ano já tinha passado a trainer, e entretanto o meu ex-marido na altura tinha um espaço no Isqueté, e como tinha sido ali, tinha tido uma situação com o sócio dele, o sócio tinha-o enganado, e a empresa estava numa situação financeira muito difícil. Eles tinham Uhum. mais de 15 mil euros de dívidas às finanças, mais de 15 mil euros à segurança social. O nome da empresa estava no Banco de Portugal e ele estava realmente muito em baixo, Claro. porque não sabia o que havia de fazer. E na altura convidou-me para ser sócia dele e ajudá-lo a levantar o espaço. E eu aceitei o desafio, porque acreditava no projeto e porque também não pensei muito. Eu, quando quero fazer algo, eu O atiro-me de melhor é cabeça. fazer. Vai com medo mesmo, não é? E andar. Exatamente. E eu acreditava nas minhas capacidades, porque eu sabia, pela minha experiência, que tinha o dom de cativar muitos clientes, porque ouvia-os muito, e uma das estratégias que eu recomendo em vendas é, antes de seres um bom vendedor, torna-te um excelente perguntador. É Faz verdade. as perguntas Eu também costumo certas dizer para isso. depois fazeres, É. A fazeres venda. as sugestões É. mais assertivas e alinhadas com aquilo que o teu cliente vai querer. E então decidi tirar-me de cabeça, despedi-me e agarrei naquele projeto. Um ano depois, nós já tínhamos pago todas as nossas dívidas e ainda conseguimos terminar o ano com resultados positivos. Espetacular. Foi um ano de muito trabalho, muita angariação de clientes, muito trabalho na fidelização, mas eu acredito que quando nós queremos alguma coisa e quando tu só tens uma hipótese, ou dá certo ou dá Ou certo, é, ou dá certo. É como. Exatamente. É o que eu não estou tem neste como não momento. dar. Ou é, ou é. Exatamente. Que maravilha. Que maravilha. Muito... Quais são as principais dicas que tu podes dar para o empreendedorismo? Mulheres que Principais. estão a iniciar ou a pensar um projeto ou estejam ali ainda naquele limbo de incerteza. Que principais dicas que eu sei que tu tens também algo montado, não é? Como o meu método é, todos nós temos coisas boas, não é? Graças a Deus. Quais são as principais dicas que tu dás para quem deseja iniciar analisar um projeto empreendedor com cabeça, tronco e membros? Olha, Uma vez que tu, desde os teus 16 anos até à data, é a tua história, não é? exatamente. E eu costumo dizer que o meu método foi vivido na primeira pessoa, porque eu passo a minha experiência, aquilo que eu vivi e que não está em nenhum livro. Não está em nenhum livro, tu não encontras no Google, não encontras no chat GPT, porque Pois foi é o que eu aquilo costumo dizer. que eu O método vivi. existe porque nós vivemos-lo, não é? E sabemos falar sobre ele. Exatamente. Então, acima de tudo, é tu gostares muito daquilo que tu fazes. Porque, e hoje em dia nós vemos tantos negócios a abrir, mas com a mesma rapidez que eles abrem, eles fecham. É verdade. Porquê? Porque não é feito um plano de negócios cuidado e porque, acima de tudo, muitas vezes as pessoas fazem algo porque estão à procura de algo que lhes dê rentabilidade. É óbvio, e eu não vou ser hipócrita, se eu tenho É negócios para é para me ganhar dinheiro, como é óbvio. para Exatamente. ganhar dinheiro e para me darem uma boa qualidade de vida. Agora, se eu não gostar daquilo que, que, que eu estou a fazer, não faz sentido. E, aliás, nós não temos agarrado outros projetos porque não é aquele que faz bater o meu coração. E então não vou agarrar porque o meu propósito não é só esse, porque eu sei que não me vou dedicar à mínima oportunidade, vou desistir porque não é para ali que o meu coração está a palpitar. Então, primeiro, descubram aquilo que vos apaixona, o que é que vocês sabem fazer muito bem, para o que é que têm jeito.
quais foram as competências que já aprenderam ao longo da vossa vida. Aliás, eu até falei isso na última palestra onde tu também estiveste. Eu, no meu curso Empreende-te, ajudo as pessoas a descobrirem o que é que elas podem tornar num projeto de empreendedorismo, porque às vezes a pessoa diz-me, olha, eu não sei o que é que eu posso empreender porque hoje em dia já há tudo. Pois, claro, é verdade. nós não vamos inventar a roda. Pode até surgir alguma ideia disruptiva, e tem aparecido algumas, mas o normal é tu criares um projeto que já existe. Mas a tua essência é o teu diferencial. Portanto, ninguém vai ter nada igual a ti. Não vai, não. É isso que eu sempre digo. diferenciador. Por isso é que é importante nós não copiarmos outras pessoas. Nós podemos nos inspirar e modelar para a nossa marca, mas manter sempre a nossa essência e perceber o que é que para nós faz sentido. Então, ponto número 1, descobrirem o que é que vos apaixona. Depois também é muito importante fazerem um plano de negócios e uma análise. Um business plan, não é? Com cabeça, tronco e membros. Eu aprendi da pior maneira, aliás, porque nós abrimos há 3 anos, um projeto fantástico, mas nós não fizemos a análise do mercado, nós não fizemos o estudo de mercado, não percebemos se fazia sentido o projeto que nós íamos abrir naquela localização, se era aquilo que as pessoas estavam a precisar, porque muitas vezes nós temos uma ideia fantástica, mas não vai funcionar para aquele mercado. E não é aquela zona, não é? Aquela zona. Então, é analisar a zona, isto se for um negócio físico, se for digital acaba por ser muito mais fácil, porque nós conseguimos chegar a qualquer parte do mundo, mas no caso do negócio físico, que é a minha grande experiência, lá está, porque é aquilo que eu tenho feito, percebam ali a zona, façam uma análise do local e uma análise também SWOT. Vejam quais são os vossos pontos fracos, forças, as fraquezas, claro. Exatamente, as fraquezas e como é que vocês também se podem diferenciar do que já existe. Acrescentando sempre a experiência, porque é a experiência que vos vai diferenciar dos outros. E hoje em dia, e no mercado que nós estamos, a experiência é fundamental. Hoje em dia as pessoas querem a experiência, não querem só um serviço, querem. Não é só o conhecimento, surpreendidas. É a experiência de vida, o que tu passaste e o exemplo que tu podes passar, uma pessoa de 20 anos não o pode passar, não é? Exatamente, porque não viveu. Porque não viveu, não dá. Exatamente. Tem outras experiências no curto espaço de vida dela e está tudo certo. Agora, com a tua experiência, o que é que tu vais criar? Onde, fazendo este estudo do mercado e depois definires também o teu posicionamento, para quem é que tu vais falar. Porque quem quer falar para toda a gente acaba por falar a ninguém. É a mesma coisa como ao agradar. Quem quer agradar a todos não agrada a ninguém, não é? É um bocado assim. É isso mesmo, ou seja, quem é o teu público-alvo? Desde a faixa etária da pessoa, eu até sugiro sempre nós criarmos aqui uma persona, um avatar, perceber quem é o teu cliente-alvo, a faixa etária, para quê? Para depois tu traçares a estratégia de comunicação que tu vais efetuar para trabalhares a tua marca. Exatamente. Então, nesta parte da criação, tu descobres para quem é que tu queres falar, o ticket médio do teu cliente, a localização de onde é que são as pessoas que te vão comprar, para depois, mais tarde, poderes fazer uma estratégia de marketing e tu saberes... E um posicionamento, não é? E depois, mais tarde, vais trabalhar o teu posicionamento de acordo com tudo aquilo que tu já desenhaste. E nós criámos o Empreende, que é um curso muito rápido, são 5 módulos, é tipo o ABC para começar qualquer projeto. Isso é espetacular. Conseguem criar. E depois, claro, vão precisar de ajuda, mas eu sugiro sempre as pessoas pensarem muito bem, porque no negócio é preciso ter muita resiliência. Muito. O negócio não é uma linha ténue, há muitos altos e muitos baixos, e às vezes nos baixos nós perdemos muito dinheiro, muito, e eu já passei isso na prática. Também. Mas para mim eu vejo, é só dinheiro. É só dinheiro. A mudança é fundamental na jornada do empreendedor, certo? Que é a tua jornada do empreendedor.
Sem dúvida, porque tu vais ter de desenvolver uma grande capacidade para te adaptares à mudança, porque vão sempre acontecer. Nós tivemos o Covid e de repente parámos, os nossos passos ficaram parados. Então o que é que eu vou fazer? Exatamente. Desenvolveres esta resiliência e estares disposto a mudar, a adquirir novas competências para te tornares também numa pessoa que vai resolver aquela situação. Exatamente, sem dúvida. Diz-me, quais os principais medos que sentiste, aqueles que em algum momento sentiste, estes são os mais duros para mim, em que eu tenho que me reerguer? Quais foram os principais medos? Tens algum agora? Olha, eu sou uma pessoa com muito poucos medos. Tenho medos, mas sou uma pessoa com muito poucos medos. Mas uma das fases mais difíceis de me erguer é quando tu não tens, ou tens pessoas que não apoiam o teu trabalho, estão contra a tua marca, ou seja, tu estás a tentar fazer o teu melhor e depois aparece alguém que vai boicotar e desfazer aquilo que tu estás a fazer. E eu não vou partilhar aqui uma situação, peço desculpa, mas iria expor inevitavelmente aqui outras pessoas e não posso fazer por uma questão de Acho que respeito. fazes bem, mas sinto na pele o que tu estás a dizer, mas pronto. Infelizmente. Mas sim, ou seja, lidar com pessoas que não nos querem bem e, pelo contrário, torcem para os teus projetos não darem certo. E ainda vão por trás. Criticar e fazer tudo o possível para tu não vingares. Isto, se calhar, é aquilo que me deixa mais triste, é aquilo que me desafia mais neste mundo. Não é tanto os medos, mas são estas situações que vão aparecendo. Te entendo, como me identifico. O que dirias à Vera de há 20 anos atrás? Ou seja, sabes que é curioso tu me fazeres essa pergunta, porque eu hoje, de manhã, ia para o trabalho no carro e vinha a fazer uma análise de quem era eu há 10 anos atrás. Ora, e como a minha vida mudou há 10 anos atrás. Ou seja, se em vez de há 10 nós aumentarmos para há 20, ou seja, eu tinha 22 anos, oh meu Deus. Diz aqui a Maria, que pergunta tramada. É verdade. Então, o que é que eu diria à Vera de há 20 anos atrás? Olha, meu amor, tu tens o mundo nas tuas mãos. Tu podes tudo aquilo que tu quiseres, porque tu és grande. Não desistas de lutar pelos teus sonhos, por aquilo que acreditas e não tenhas medo, porque perder faz parte do processo. Vais perder pessoas, vais perder projetos, vais te desiludir, vais passar por desafios, mas vais ganhar, acima de tudo, uma experiência de vida e vais vivê-la, que é o melhor que nós fazemos. É quando erramos, nós estamos a viver. Nós experienciamos. É um novo respirar, não claro é? que sim. É um novo respirar. As pessoas têm tanto medo quando erram, mas na verdade o sucesso, seja ele qual for, não é? Porque sucesso vale o que vale, não é? Mas o sucesso, um dos componentes do sucesso é exatamente o errar. É o respirar a viver. Eu considero neste momento também de vida que o teu falhar, o teu recomeçar é um respirar de novo, é um viver de novo. Sem dúvida, e nisso eu sou muito bondosa comigo, ou seja, eu não me castro. Se faço alguma coisa que não correu tão bem, que devia. Que, Está bem, todos nós fazemos, não é? Uma Todos nós decisão fazemos. que não foi tomada da melhor maneira, porque também já tomei algumas más decisões, mas todas elas fizeram que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. E eu sei que só sou esta pessoa por todas as más e boas decisões que tomei. É verdade. Então, elas fazem parte do processo e, acima de tudo, ajudam-nos a crescer. Claro. E mais importante, pior para mim do que tu tomares uma má decisão é não decidires. Isso é que é mau. Exatamente. Estás na inércia. É.
Até porque não decidir também é uma decisão. Às vezes é uma tristeza, não é? Mas o não decidir também é uma decisão. E agora, o que é que diria a nossa Vera de há 20 anos à Vera de agora? Uau! Uau! Parabéns, Eu estava a pensar nisso, acreditas? Eu estava a pensar nessa. Uau! Parabéns, poderosa! onde tu chegaste. Estou aqui sentada, ansiosa por ver tudo o que aí vem. Exatamente. Fantástico. Da minha parte, os meus parabéns. Diz-me, numa palavra, não, antes da palavra mudança, és mentora, portanto, quem precisar da nossa fantástica Vera, siga-nos no Instagram, tem podcast, Vera Correia. Estão a ver que é uma mulher fantástica, para os que estão aqui, para os que vão ver depois, está tudo bem. Os teus restaurantes são 6, não é? Sim. Diz o nome, que é para nós ir lá comer. Claro, Fazer então é publicidade. assim, eu tenho um restaurante no ISC que é Executive Education, no segundo andar, que é o iTerrace. Podem me seguir também no Que é Instagram. lindo, que eu adoro, e vou lá estar no dia 22 de maio, não é? Outra vez. Sim, iTerrace.pt é o nosso Instagram. E depois temos cafetarias. Nós temos um conceito de cafetarias que se chamam Bio-Emotions. E estas cafetarias foram criadas porque eu gosto muito de alimentação saudável e então quis trazer a alimentação saudável para as universidades. Então, estamos presentes na Universidade Europeia de Telheiras, Universidade Europeia de Carnide, estamos no IAD, estamos no IPAM do Porto e estamos no Complexo Desportivo das Piscinas do Jamor. Que maravilha! Então tens que ir para a Universidade Atlântica e para a ISATLA. Olha, que eu quem sabe? conheço. Estás a ver? É o que eu te digo. Connections, porque eles têm um sítio lindo de morrer, lindo mesmo. É uma universidade muito bonita, com jardins e tudo. E ficava espetacular. Olha, estás a ver? Já me veio aqui um insight. Esta vozinha que fala connosco em média 14 horas por dia está sempre em ação. Muito bom. Minha querida Vera, numa palavra, o que é para ti a mudança? Viver. É isso. Que é a única coisa certa na nossa vida é a mudança, não é? Faz parte, a mudança é necessária e ela que nos faz também sentir vivos e sentir que temos o comando da nossa vida. Sem dúvida. E mudem sempre que não se sentirem alinhados com alguma coisa, porque o desconforto de viver uma vida na acomodação é muito pior de arriscar e virem a experienciar vivências inesquecíveis. É mesmo. Aqui as nossas meninas estão a dizer poderosas, queridas, fantásticas, são os amores desta nossa audiência maravilhosa. Obrigada. É verdade. Aqui a Sandra, a Tânia e muitas mais, muito obrigada de coração. Obrigada a ti por teres aceito o meu desafio do Faz a Tua Mudança, uma marca que espera exatamente isso, liderar e gerir a mudança de forma diferenciada, de forma autêntica, pelos motivos corretos e que, acima de tudo, pessoas e empresas saibam que é possível fazer uma mudança de forma consciente e consistente. E quero dar-te os parabéns pelo projeto, Adriana, pela coragem de ousar e de também dar voz a outras mulheres para poderem inspirar muitas outras e outros para fazerem as suas mudanças e serem pessoas mais felizes e, acima de tudo, que vivam mais. E também quero dizer-te que te admiro imenso. Não sei explicar, mas sinto por ti um carinho muito grande e algo que... É recíproco. Algo que se sente, porque nós conhecemos há relativamente pouco tempo, mas eu olho para ti e sinto que realmente aqui um carinho, um respeito, uma admiração
enormes. Muito Portanto, parabéns. obrigada pelas tuas palavras, porque é recíproco e vamos juntas fazer mudança. Muito obrigada aos presentes, obrigada a quem vai assistir e já sabem, a Vera Correia, inspiração, vai continuar aí para cada um de vocês. Beijinhos. Um beijo e obrigada. Uma boa noite. Obrigada, querida. Boa noite a Beijinho. todos. Obrigada.